Mãe, e se eu te dissesse que o que você chama de cansaço talvez não seja cansaço? E se for um sinal, um pedido do corpo para você voltar a si? Você não está cansada, está desconectada. Tudo bem, eu sei. Eu também estou cansada, você também está cansada. Mas isso eu vou te mostrar. É uma desconexão. E, até o fim deste vídeo, eu vou te mostrar mais ainda. Que a força que você busca lá fora talvez já esteja aí, silenciosa, esperando para ser ouvida. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da minha filha linda, Yasmin. Há 20 anos, até um pouquinho mais, estudo como o espaço, a mente e o corpo se comunicam e o que acontece quando essa comunicação se rompe. Hoje quero te conduzir a um olhar mais profundo sobre o cansaço feminino, esse que não se resolve com sono, café ou férias. Aliás, minhas férias eu volto mais cansada. E você? Quantas vezes você sentiu que o dia acabou e mesmo assim algo dentro de você continuava acelerado? Quantas vezes acordou com o corpo inteiro, mas com a alma cansada? A verdade é que existe um tipo de exaustão que não vem de fazer demais, mas de viver em desconexão com o próprio ritmo. Neste vídeo você vai entender como essa desconexão acontece e o que muda quando o corpo, a mente e o ambiente voltam a conversar. Não é sobre parar, não se preocupe, é sobre se realinhar. Porque quando a mulher se reconecta, ela não desacelera o mundo, ela muda o eixo dele. Bora lá? Tem peito para ouvir isso? A conta de tentar ser mulher, mãe e profissional dentro de um modelo que não respeita o corpo feminino nunca vai fechar. Você pode até sustentar esse ritmo por um tempo, mas o corpo sempre cobra. E ele cobra em forma de irritação, insônia, desânimo, dor e culpa. O preço de tentar funcionar como uma máquina é alto demais. Durante séculos, o mundo foi estruturado em torno da lógica masculina, linear, constante, previsível. Enquanto o corpo do homem se mantém estável, o da mulher se transforma a cada ciclo. Há dias de expansão, foco e ação, e outros de recolhimento e introspecção. O problema é que fomos ensinadas a ignorar essas fases e acreditar que constância é sinônimo de competência. Assim, passamos a nos violentar em nome da produtividade, da independência e da aceitação. A neurociência mostra que o cérebro feminino muda sua forma de funcionar ao longo do mês. O equilíbrio hormonal afeta foco, humor e a criatividade. Quando você tenta manter o mesmo desempenho em todas as fases, o corpo entra em conflito. O sistema nervoso entende que há ameaça e reage. O coração acelera, o sono se fragmenta, a mente dispersa. A exaustão é o corpo tentando te proteger. Você não foi feita para viver desconectada do seu próprio ritmo. Foi feita para integrar razão e a intuição, fazer e sentir, ação e pausa. Quando o feminino tenta prosperar com a lógica da caça, perde a potência da criação. A vida deixa de ser fluida e passa a ser uma guerra contra o relógio. A energia que te falta não está sendo perdida, está sendo mal direcionada. E a cura não vira de mais esforço, mas de uma escolha. Parar de seguir um ritmo que te adoece e começar a respeitar o ritmo que te sustenta. Porque o corpo feminino não quer desempenho, ele quer coerência. O mito da força feminina, resistir, não é poder. A mulher moderna aprendeu a chamar de força o que na verdade é resistência. Cresceu ouvindo que ser forte é aguentar, continuar, não demonstrar cansaço. Mas há diferença entre ser forte e estar endurecida. Força real não é suportar o que destrói, é sustentar o que constrói. O que mais adoece hoje não é o excesso de tarefas, é a crença de que amor e valor precisam ser conquistados pelo sacrifício. A sociedade normalizou a exaustão feminina. As que fazem demais
são elogiadas, as que descansam são julgadas. Chamam de guerreira a mulher que nunca pausa, mas esquecem que até a guerreira precisa baixar a espada. Viver em alerta constante altera o sistema nervoso. A amígdala, que deveria reagir apenas a ameaças reais, dispara o tempo todo. O corpo entra em guerra contra o próprio ritmo. Esse ciclo cria autodesgaste. A mulher ignora o cansaço, o corpo responde com sintomas e a mente tenta compensar com ainda mais esforço. Quanto mais ela faz, mais se sente insuficiente. O corpo tenta interromper o padrão da única forma possível, colapsando. Força não é resistir ao corpo, é compreender os seus limites. É ter discernimento para escolher o que merece energia. Dizer não também é um ato de amor. A mulher que entende isso deixa de confundir presença com obrigação e começa a agir a partir da verdade. O descanso não é fraqueza. É o que garante desempenho sustentável. É na pausa que o cérebro se reorganiza, as emoções se assentam e o corpo volta a produzir com prazer. A verdadeira força da mulher está em permanecer sensível no mundo que a empurra para o endurecimento. A diferença biológica e energética. O corpo masculino opera na constância, o feminino nos ciclos. Essa diferença não é emoção, é biologia. Enquanto o masculino mantém estabilidade hormonal, o feminino se transforma em 4 fases distintas, cada uma com seu ritmo, energia e propósito. Negar essa inteligência cíclica é forçar o corpo a viver fora da própria natureza. Pesquisas mostram que ao longo do ciclo menstrual, o cérebro feminino muda a sua atividade e a forma como processa emoções e decisões. Há fases de maior foco e outras de introspecção. Essa alternância é o que garante equilíbrio e vitalidade. Ignorar isso é gerar ruído entre o seu corpo e a sua mente. O feminino precisa de ritmo, o masculino de direção. Quando ambos se equilibram, há coerência. Mas quando a mulher vive apenas na energia do fazer, perde o sentido de ser. O corpo começa a resistir com tensão e a mente se torna dispersa. A desconexão se instala quando o fazer e o sentir deixam de conversar. Escutar o corpo é reconectar-se com o tempo certo das coisas. O descanso não é obstáculo, é ferramenta de regeneração. O corpo feminino não pede pausa por fraqueza, mas por inteligência. Ele sabe que sem pausa não há criação. O corpo não quer ser controlado, ele quer ser compreendido. Quando você aprende a ouvi-lo, percebe que o problema nunca foi o cansaço, foi a desconexão, porque o corpo feminino, quando respeitado, floresce. A mulher linear e a desconexão invisível. A mulher que tenta viver em linha reta se afasta da própria essência. O corpo feminino é feito de curvas, de fases que mudam como as marés. Manter o mesmo desempenho todos os dias obriga o sistema nervoso a operar em modo de alerta. O corpo passa a produzir cortisol em excesso e a exaustão se torna crônica. Enquanto o masculino segue o padrão do sol, previsível e constante, o feminino segue a lua, que se renova em ciclos. Mas o mundo valoriza a linearidade e desconfia da pausa. Essa desconexão entre o que o corpo pede e o que o ambiente exige cria desequilíbrio hormonal, emocional e até físico. Estudos da Universidade de Stanford apontam que ignorar o ritmo biológico feminino reduz serotonina e dopamina, alterando humor e prazer. O corpo deixa de regenerar e a mente acelera para compensar. O prazer desaparece. Respeitar o próprio ritmo é um ato de coragem em uma cultura que idolatra a produtividade. Não é retroceder, é inteligência biológica e emocional. A natureza não floresce o tempo todo, ela pausa para se refazer. E o feminino também. O corpo não pede para parar,
pede para ajustar. Quando o ritmo externo se alinha ao interno, o cansaço se dissolve e o prazer retorna. Você não nasceu para sobreviver exausta, mas para viver em sintonia com a sua vida. Um modelo de sucesso que só adoece. Grande parte das mulheres tentam prosperar dentro de um modelo criado para o corpo masculino. Um modelo que valoriza constância, metas e performance contínua. Mas o corpo feminino não foi feito para repetir, foi feito para se renovar. Quando tenta se encaixar neste formato, a mulher se desconecta de si. Ela trabalha, entrega e conquista, mas sente um vazio que o reconhecimento externo não preenche. O sucesso moderno foi desenhado a partir da lógica da produtividade e não da presença. A mulher, treinada para provar o próprio valor, aprendeu a se violentar para ser aceita. Mantém o mesmo ritmo mesmo quando o corpo pede pausa, e o preço disso é o colapso emocional. A Organização Mundial da Saúde mostra que as mulheres estão entre as mais afetadas por transtornos de ansiedade e esgotamento. E isso não é fraqueza, é o efeito de um sistema que cobra produtividade e desconsidera a biologia. Trabalhar e criar não são o problema. O problema é quando o fazer exige desconexão. Quando o sucesso cobra o sacrifício da saúde, da calma e da sensibilidade, ele deixa de ser conquista e se torna desgaste. A mulher entra em um modo de sobrevivência, tentando provar valor enquanto o corpo pede socorro. E viver em modo sobrevivência é gastar energia demais para existir de menos. A neurociência mostra que o cérebro precisa alternar entre foco e dispersão para sustentar equilíbrio e criatividade. Da mesma forma, a mulher precisa alternar entre ação e pausa. Sucesso não é constância, é ritmo. E ritmo é vida. O corpo feminino não se adapta ao excesso, ele floresce na coerência. O novo sucesso feminino nasce quando o externo se alinha ao interno, quando fazer e ser se equilibram, quando o resultado vem com prazer e não com culpa. Porque prosperar de verdade não é acumular, é permanecer inteira. O que realmente é sucesso? A redefinição da conquista. Sucesso não é velocidade, é presença. Durante muito tempo, ensinaram que sucesso era estar sempre produzindo, resistindo, vencendo a exaustão. Mas o verdadeiro sucesso começa quando a mulher deixa de correr para chegar e passa a caminhar em ritmo próprio. Quando entende que sucesso não é chegar primeiro, é chegar inteira. A neurociência chama de coerência cerebral o estado em que o corpo e mente operam juntos. Nesse estado, o cérebro consome menos energia e o foco se torna natural. É o equilíbrio entre ação e pausa que gera produtividade real. A mulher coerente não se força para render, ela cria com naturalidade. A vitalidade se torna estável e o trabalho passa a ser extensão da sua verdade. O sucesso feminino não é linear. Ele respeita os ciclos de expansão e recolhimento, reconhecendo que toda pausa é parte do progresso. A produtividade sem descanso é como um coração que só contrai e nunca relaxa. Inevitavelmente, entra em colapso. O descanso não atrasa o sucesso, o sustenta. Reescrever o conceito de sucesso é um ato de libertação. É compreender que o valor da mulher não está no quanto ela faz, mas na qualidade da presença com que faz. O sucesso verdadeiro é silencioso, porque nasce da coerência, não da performance. A mulher que se reconecta com seu ritmo descobre que sucesso é consequência da integridade. Integridade é o que acontece quando o corpo e a alma se movem na mesma direção. O ambiente como espelho da mente, a casa como extensão do corpo. Tudo ao redor influencia seu estado interno. A casa, o quarto, o ambiente onde você vive refletem exatamente o que acontece dentro de você. Quando há desordem visual, excesso de ruído e estímulo, o cérebro interpreta que isto
é um perigo e mantém o corpo em alerta. Por isso, tantas mulheres se sentem cansadas mesmo em casa. O corpo tenta relaxar, mas a mente continua vigilante. A neuroarquitetura comprova que o ambiente físico tem impacto direto na regulação emocional. E isso eu falo bastante nesse canal. Cores, luz, temperatura e sons são estímulos que o cérebro traduz em química. Ambientes desorganizados aumentam o cortisol, enquanto espaços com ordem, textura natural e luz equilibrada reduzem o estresse e ampliam a sensação de bem-estar. A Journal of Environmental Psychology mostra que reorganizar o ambiente e incluir elementos da natureza pode reduzir o estresse em até 30%. Não é sobre decoração, é sobre biologia. O espaço em que você vive envia sinais constantes ao cérebro, e esses sinais definem o quanto de energia sobra para você. O ambiente também afeta o vínculo emocional com o bebê. Uma casa harmoniosa acalma o corpo, suaviza a voz e fortalece o vínculo. Já um espaço caótico transmite tensão e fragmenta a presença. O lar é o primeiro educador sensorial da criança e o reflexo direto da mente da mãe. Cuidar da casa é cuidar da mente. O ambiente certo ensina o seu corpo a descansar e a mente a desacelerar. Quando a casa respira, você também respira. A integração do fazer com o ser, o equilíbrio invisível. Você não precisa escolher entre sucesso e o equilíbrio. Precisa apenas alinhar o fazer com o ser. Quando a ação e a essência caminham juntas, o esforço desaparece e o resultado se multiplica. A mulher não adoece porque fez muito, mas porque fez em desalinho. A psicoarquitetura mostra que o equilíbrio entre razão e o corpo sensorial mantém o sistema nervoso em estado de presença. Quando isso acontece, o cérebro ativa processos de regeneração, melhora a concentração e aumenta a criatividade. É nesse estado que o fazer se torna prazeroso e o corpo deixa de reagir com tensão. Produtividade real não é movimento constante, é coerência. Quando o fazer nasce do ser, o tempo se expande, o corpo opera com menos gasto energético e a mente volta a se concentrar no essencial. Desacelerar não te atrasa, te realinha. A mulher desconectada vive reagindo, a conectada criando. Uma age por medo, a outra por propósito. Quando você começa a escolher o que faz sentido e deixa o corpo participar dessas escolhas, a vida se reorganiza. O prazer volta, a energia flui e a produtividade deixa de ser uma obrigação. Integrar o fazer e o ser é o que transforma o cotidiano em presença. O corpo não quer parar, ele quer ritmo. E ritmo é quando o fazer tem alma e o ser tem direção. Ciclo de reconexão, a pausa como potência. Sair do ciclo da exaustão não exige revoluções, exige consciência. A mente busca soluções complexas, mas o corpo pede gestos simples. 3 respirações profundas, alguns minutos de silêncio ou contato com a natureza bastam para reduzir o estresse e restaurar o equilíbrio. O corpo feminino entende o tempo em camadas. Cada fase do ciclo tem uma função: crescer, expressar, recolher e regenerar. Reconhecer esse padrão é respeitar a própria natureza. O corpo não pede pausa por fraqueza, mas por sabedoria. As pausas verdadeiras acontecem com intenção. Reduzir a luz à noite, sentir o ar da manhã, desligar o telefone antes de dormir, observar o filho sem pressa. São práticas que ensinam o corpo a desacelerar e devolvem a mente ao presente. O descanso deixa de ser recompensa e passa a ser parte do processo criativo. A natureza ensina: nada floresce sem pausa. O corpo segue a mesma regra. O inverno prepara o solo para a primavera. A pausa é o que garante a continuidade. Quando você aprende a descansar sem culpa, o corpo se reorganiza e o prazer retorna. Respeitar o próprio ritmo é o ato mais profundo de autocuidado. Quando o corpo descansa, a mente confia.
E quando há confiança, a energia volta a fluir. A virada de consciência. Escutar o corpo é escutar a vida. Quando a mulher entende que o corpo é aliado e não obstáculo, o cansaço ganha outro significado. A exaustão é o corpo dizendo que você passou do limite. O problema é que, em vez de ouvir, a mente tenta reagir com mais esforço. O corpo tenta se salvar e a mente insiste em controlar. A psicologia corporal explica que o esgotamento é um mecanismo de defesa. Quando há estímulo demais, o organismo reduz energia para evitar o colapso, mas a mulher interpreta isso como fraqueza e tenta resistir. Quanto mais força aplica, mais o corpo responde com cansaço. Escutar o corpo é o primeiro ato de liberdade. A neurociência mostra que emoções reprimidas e não expressas bloqueiam o sistema de autorregulação. Quando a mulher permite sentir, o corpo se reorganiza. A respiração aprofunda, o coração desacelera e o pensamento clareia. O corpo fala e quando a mente finalmente o escuta, nasce o equilíbrio. A virada acontece quando você compreende que o corpo e a mente não estão lados opostos, mas são parceiros. O corpo guarda a sabedoria que a mente esqueceu. Quando eles voltam a dialogar, o cansaço perde poder e o corpo se torna fonte de vitalidade estável. O corpo não quer perfeição, quer respeito. E quando você o respeita, ele responde com energia, leveza e presença. Por fim, o descanso não é o oposto do sucesso. É o fundamento que o sustenta. O mundo ensina que parar é perder tempo, mas é na pausa que a vida se reorganiza. O corpo precisa de espaço para se assimilar e a mente precisa de silêncio para compreender. Quando você respeita o próprio ritmo, a energia se estabiliza e o prazer volta às pequenas coisas. O verdadeiro sucesso feminino nasce quando corpo, mente e ambiente trabalham juntos. É quando o fazer não sufoca o ser e o ser dá sentido ao fazer. Quando há equilíbrio, o corpo se torna fonte de força e não de exaustão. O descanso consciente é o ponto de encontro entre o humano e o sagrado. A mulher que vive nesse estado trabalha com propósito, ama com presença e cuida sem se perder. O que antes era cansaço vira clareza, o que antes era peso vira estabilidade. E se este vídeo te despertou algo, escreva nos comentários. Eu escolho viver em sintonia com a minha natureza. Essa frase é um lembrete e um compromisso. A minha missão é ajudar mulheres como você a criar uma vida e um espaço que sustente o que realmente são. Porque o verdadeiro sucesso não é sobre fazer mais, é sobre estar inteira em tudo o que faz. Deixo o convite para assinar esse canal e compartilhar com mais mães que estão aí no teu coração. Um abraço de mãe para mãe.